Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Nós chegamos então à quarta-feira, nosso culto de oração, nosso culto online. E eu quero nesse momento, como é um culto de oração, orar por você, orar pela sua família, pela sua casa. Nesse tempo que nós estamos vivendo aí nos cultos online, nós não temos tido um tempo aqui na plataforma diretamente voltado para a oração, não é verdade? E nesse momento eu quero convidar você a colocar diante do Senhor agora aquilo que tem te incomodado, aquilo que é motivo realmente de clamor do seu coração, aquilo que o seu coração está pedindo para você colocar diante de Deus, aquilo que você tem sonhado ou aquilo que você está com medo, aquilo que tem te deixado angustiado. Vamos orar nesse momento? Vamos separar esse momento para oração? E enquanto eu estiver realizando essa oração, eu quero convidar você a pensar, a meditar, a colocar o motivo da sua oração nesse momento diante do Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse dia onde nós estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações voltados às nossas ansiedades, ó Deus. E por isso nós colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos, ó Pai, tormentos, porque nós sabemos que tudo aquilo, ó Deus, que chega ao nosso coração deve ser colocado diante do Senhor. Para o bem, para o mal, o Senhor tem cuidado de todas as coisas, ó Deus. Seja aquilo que nos faz mal, seja aquilo que nos faz bem, o Senhor não perde o controle de nada. E nessa noite, eu quero, ó Pai, levantar ao Senhor uma oração especial por cada um dos nossos irmãos, por cada irmão, ó Pai, que está ouvindo essa palavra, que está meditando aqui junto, ó Deus, com a sua igreja, meditando, ó Pai, e buscando a orientação do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações. Nesse momento, ó Pai, em cada casa, em cada lar, há um irmão nesse momento, ó Pai, focalizado, meditando em algo que está gritando no seu coração. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja indo até a casa dos nossos irmãos e que o Senhor esteja respondendo às suas orações, às nossas orações, a oração da sua santa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para as nossas orações. Responda aos nossos anseios, os nossos clamores, os nossos pedidos, conforme a sua vontade, o seu propósito, conforme o tempo santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Orai sem cessar, Nós devemos seguir orando, devemos seguir conversando com o Senhor, colocando diante dele realmente aquilo que tem nos atacado, aquilo que tem gritado no nosso peito, porque há poder na oração, creia nisso, há poder na oração e Deus ele tem sim respondido nesse tempo às orações do seu povo. Amém? Que Deus te abençoe nesse início de culto e que nós não possamos perder o vínculo da oração, que é aí o combustível da igreja. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo de número 3, dos versículos 1 até o versículo de número 15. Eclesiastes, capítulo de número 3, dos versos 1 ao 15. E eu quero falar com você um pouquinho nessa noite sobre o tema: o tempo é seu amigo. O tempo é seu amigo. Vamos lá? Diz a palavra assim. Na minha Bíblia, ela possui título, então ela traz por título: há um tempo certo para tudo. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 3. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir,
tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, costurar, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Presta atenção nisso. Versículo 11. Tudo o Senhor fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Versículo 15. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém? Versículo de número 11 novamente. Tudo fez formoso em seu tempo. Tempo, meus irmãos. O tempo é algo que controla as nossas vidas, né? Hoje eu não estou com relógio, mas eu uso relógio, né? Tenho uma pequena coleção de relógios e eu gosto do relógio, mas o relógio ele tem um propósito, né? Se nós prestarmos atenção, parece que o relógio ele controla a nossa vida, não é verdade? Ele meio que dirige a nossa vida. Mas na realidade não é o relógio, é o tempo. Nós podemos seguir o tempo por meio do relógio, por meio do calendário, né? Por meio até mesmo das estrelas, né? Que fazem a marcação do tempo. E é aí que eu queria chegar. Quando nós olhamos a palavra de Deus e nós vemos a criação lá em Gênesis no capítulo 1, nós vemos Deus criando todas as coisas. Eu não sei se você já observou isso, mas ali em Gênesis, Deus ele cria o tempo. O tempo não existia. Deus ele habita fora do tempo. E diz a palavra que quando ele cria o luminar, né, para iluminar o dia, o sol, e o luminar para iluminar a noite, a lua, e as estrelas para marcar as estações e os tempos, ali Deus está criando o tempo. E é verdade, né? Isso é a mais pura realidade. O tempo ele é demarcado pela criação de Deus. E o tempo ele é algo absurdamente espiritual. O tempo não é algo que deve ser deixado de lado, mas nós devemos usar bem o nosso tempo. O nosso tempo precisa ser usado com mordomia, o nosso tempo precisa ser usado com espiritualidade, porque o tempo, meus irmãos, ele não volta, não é verdade? O tempo ele apenas se esvaece. É como uma vez eu vi uma ilustração falando sobre o tempo e comparava o tempo com um banco, onde você tem ali milhões de moedinhas e todo dia você tira uma moedinha e a sua conta ela só vai diminuindo, né? E o tempo ele serve para muitas coisas segundo o olhar de Deus. O tempo ele serve para nos preparar, o tempo ele serve para pontuar os propósitos de Deus na história e na nossa vida, e nós precisamos saber lidar com o tempo. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam fora do tempo de Deus, e isso não é bom para nós. Às vezes nós queremos adiantar o tempo, e isso não é bom para nós, isso nos faz sofrer. E a palavra nos diz lá em Efésios, no capítulo 5, 15 a 17, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha, é tempo, vida é tempo. Entenda isso, não é? Tempo e vida são absurdamente sinônimos.
que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O tempo ele traz para nós muitas oportunidades, e essas oportunidades elas são presentes de Deus, e muitas vezes elas passam, elas vão e elas não voltam, porque os dias são maus, né? Os dias são difíceis. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor durante o tempo, né? Durante o tempo da nossa vida. Saiba que cada um de nós temos os nossos dias contados, né? A palavra de Deus nos diz: contados estão os vossos dias. Uns vão viver mais, outros vão viver menos, mas saiba que para o tempo da nossa vida há um propósito de Deus. Então Deus ele tem um propósito para você em cada fase do tempo da sua vida. Não sei se você se você já conseguiu compreender o que eu estou querendo dizer, mas imagine uma pessoa que vai viver 70 anos ou 80 anos. Deus tem um propósito para essa pessoa do 0 aos 10 anos, dos 10 aos 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, dos 50 aos 80, né? Cada período da nossa vida, Deus ele traz um propósito, e por isso que o tempo ele é tão especial. Num determinado momento, Deus ele está cumprindo o seu propósito na vida de José, segundo o tempo, na casa de seu pai. Em outro tempo, no cárcere no Egito. Em outro tempo, na casa de Potifar. Em outro tempo, como governador. Então, para cada tempo da nossa vida, Deus nos leva a um ponto, a uma circunstância. E por isso que o tempo ele precisa ser observado. A minha intenção em meditar com você nessa noite sobre a importância do tempo é que você não desperdice seu tempo, que você não desperdice a sua vida, que você dedique a Deus um pouco de tempo da sua vida, porque Deus ele espera isso de você. A melhor e maior oferta que nós podemos dar ao Senhor é o nosso tempo, pois tempo e vida são a mesma coisa. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, há um contraste aqui, né, nessa passagem de Efésios que eu li, entre aquele que leva uma vida insensata e ele não aproveita o seu tempo de vida, não é? Ele não cumpre os propósitos de Deus, ele não tem comunhão com o Senhor, mas ele está desperdiçando tempo com seus interesses próprios e ele não quer saber de Deus. Mas saiba que o tempo é algo que não pode ser recuperado, não é? O tempo que nós temos precisa ser investido em Deus, investido em sua obra, investido em seus propósitos, investido em seus ministérios. Nós precisamos dar a Deus aquilo que pertence ao Senhor. Andar de modo insensato é não saber usar o tempo que Deus tem te dado. Andar de modo sensato é andar ao lado do Senhor. E aí, meus irmãos, quando nós pensamos um pouco no tempo, né, quando nós observamos esse tema tão importante, o tempo, nós vemos que a palavra de Deus, ela nos traz aqui uma passagem a respeito de Paulo, onde Paulo ele diz que nós devemos usar bem o tempo, e a palavra grega ali no texto é exagorazo. Não é uma palavra difícil até mesmo de ser pronunciada. Exagorazo. E exagorazo significa em grego, meus irmãos, usar plenamente o tempo. Ou seja, quando nós não dedicamos o nosso tempo ao Senhor, o nosso tempo de vida não está sendo pleno. Nós estamos desperdiçando vida. Nós estamos desperdiçando algo precioso que Deus confiou em nossas mãos. E cá para nós, né? Quanta gente hoje está desperdiçando a vida, na verdade? Nas bebedeiras, né? Nos vícios, no mundanismo, em coisas que não agradam a Deus, não querem nem saber de Deus. É desperdício de vida. Você precisa entender, né? Eu falei daquela ilustração onde o tempo a vida é como um banco, né? E o tempo são como moedinhas, e a cada dia nós tiramos uma moedinha. Entenda então o tempo nesse sentido, né? A vida é um banco. E o nosso tempo
é o maior patrimônio que nós temos, é a nossa vida. Se você dedica o seu tempo a Deus, cada dia você pega uma moedinha dessa, que é um fôlego de vida, e deposita no banco, né? Que é a presença do Senhor, que é Deus. Você está fazendo, na linguagem, né, que eu estou querendo usar com você, um investimento. Eu não sei se você já fez um investimento bancário, né? Mas se você já fez um investimento, você vai ver que você vai colocar lá R$5, vamos dizer assim, e você vai colher depois 100, 200, porque aquele dinheiro ele vai multiplicar. Assim é a nossa vida. Quando nós não desperdiçamos tempo, mas nós dedicamos e investimos a nossa vida em Deus, na eternidade nós colheremos o fruto desse investimento. Agora você sabe que quem investe mal, né, tem prejuízo. Aquele que está desperdiçando a sua vida e não está investindo em Deus, mas está investindo em coisas que não têm nada a ver com Deus, em coisas mundanas, em seus desejos carnais, essas pessoas terão um grande prejuízo e poderão ir à ruína, à falência. Porque, meus irmãos, o lucro de se investir em Deus, de investir o nosso tempo no Senhor, é a vida eterna. E o prejuízo é a separação eterna de Deus. Então nós precisamos aprender e nós precisamos nos despertar para o fato de que o tempo é o nosso maior patrimônio. É o maior presente que Deus poderia nos dar. Eu não sei quantos dias de vida eu vou ter no total, você também não sabe. E isso valoriza ainda mais a nossa vida, porque cada dia pode ser a última. O último. Como que eu vou saber até quando que a minha vida vai? É impossível. Então eu preciso investir tudo que eu tenho no Senhor para que, após a minha morte, eu possa colher os frutos do meu investimento. E, meus irmãos, como que isso vale a pena, não é? Você saber na eternidade que estará habitando com o Senhor, vivendo plenamente com Deus, que há vida após a morte, porque aqui nessa vida, aqui nesse mundo, aqui nesse tempo, você investiu o seu tempo em Deus. Você investiu a sua vida no Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite a pensar um pouquinho comigo sobre aquilo que possa te impedir, né, ou te atrapalhar nesse caminho. Em primeiro lugar, cuidado com os ladrões de tempo. Tudo aquilo que é valioso pode ser roubado. É ou não é verdade? Claro que é verdade. É por isso que nós fazemos seguro, né, para aquilo que é valioso. Mas tudo aquilo que é valioso pode ser roubado. E entenda que o seu tempo, a sua vida, ela também pode ser roubada. Coisas que nos fazem perder tempo, né? Coisas fúteis, coisas que nos tiram do caminho do Senhor, coisas que vão diminuindo o nosso interesse pela oração, pela presença de Deus, o nosso interesse pelo reino do Senhor. Essas coisas são ladrões de tempo e ao mesmo tempo sanguessugas de vida. E vão, meus irmãos, nos ameaçando de uma forma tão grande que na eternidade nós poderemos viver um grande prejuízo. Então cuidado com os ladrões de tempo. Porque aquele que diz hoje que não tem tempo para Deus, que vai deixar para depois, que não tem tempo agora, que vai deixar para depois, vai chegar em um momento que não terá mais tempo. Tempo não é eterno. E é por isso que eu comecei falando para você, isso pode explodir a nossa mente, não é? Que Deus ele habita fora do tempo. Porque Deus ele é eterno. Deus ele é eterno. Deus ele é infinito, sem começo e sem fim. Mas nós agora, nós vivemos dentro do tempo. E quando nós sairmos daqui, nós também seremos eternos. O problema é onde nós viveremos essa eternidade. O problema é a qualidade de investimento que estamos fazendo no nosso tempo que temos no presente, que temos agora, que determinará como será o nosso futuro, a nossa eternidade. Se na presença de Deus ou longe da presença do Senhor. Não permita que os ladrões de tempo te traga um prejuízo
imensurável na eternidade. Porque se você chegar na eternidade, você vê que investiu mal o seu tempo, não haverá mais nada que você possa fazer. Nada. A palavra de Deus nos diz que a eternidade, para aqueles que investirem mal o seu tempo, será um momento de dores, de ranger de dentes, de afastamento do Senhor, de arrependimento, de acusações. Por outro lado, meus irmãos, aqueles que investirem bem o seu tempo, eles estarão no júbilo do Senhor, na festa do Senhor, na presença do Senhor. Segundo, o segundo obstáculo que nós temos e que atrapalha, meus irmãos, que a gente cuide da maneira correta do nosso tempo é o mau investimento. Às vezes você até investe o seu tempo, mas você investe mal. Em atividades que trazem dano à sua vida, em atividades que trazem dano à sua espiritualidade, em atividades que realmente mancham a sua santidade. Cuidado com a maneira como você tem investido o seu tempo. Não invista de maneira negativa. Não deixe que algo roube o seu tempo, roube a sua vida, e também não invista mal o seu tempo, não invista mal a sua vida. O mau investimento é talvez o problema das prioridades. Tem muita gente que hoje tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Não se escandalize com isso, meus irmãos, porque eu não me escandalizo, né? Nós já vamos aí para, não sei, 6 meses, né? Em cultos online. E eu não duvido que há talvez gente que não assistiu sequer um culto online. Não porque não sabe mexer com computador ou celular, mas realmente por desinteresse. E aí, meus irmãos, eu nem falo apenas os nossos irmãos da Igreja Batista Manancial, porque todas as igrejas estavam online. Mas saiba que no reino de Deus, com certeza, há muita gente que ficaram 6 meses sem alimento espiritual por um mau investimento de tempo. Ah, mas não deu tempo. Mas tiveram tempo para Facebook, para WhatsApp, para Instagram, para séries, viram temporadas inteiras em um dia de alguma série. Precisamos ter cuidado com o mau investimento do tempo, porque ele pode nos trazer grandes prejuízos na eternidade. Pastor, durante esses 6 meses eu participei de praticamente todos os cultos online. Glória a Deus pela sua vida, porque você tem realizado um bom investimento. Bom investimento do seu tempo. Você não tem deixado a sua espiritualidade esfriar. Meus irmãos, nós precisamos muito pensar no que nós temos feito do nosso tempo e da nossa vida. O diabo, ele sabe que o tempo é uma coisa muito preciosa. O diabo, ele sabe que o tempo é um presente de Deus para nos preparar para uma eternidade gloriosa. E ele vai fazer de tudo para corromper o tempo que Deus te deu. O diabo também não sabe quanto tempo de vida eu tenho, quanto tempo de vida você tem, quanto tempo de vida cada um de nós temos. Isso só Deus sabe. E é por isso que ele luta contra o tempo, para poder nos tirar do caminho, para poder nos desviar do caminho, para que se nós cairmos e o nosso tempo acabar, nós não tenhamos tempo de nos colocarmos de pé novamente. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Nós vivemos em uma era onde o tempo é tão precioso que nós o controlamos o tempo todo pelos relógios, pelas agendas, pelo celular, né? Muitos controlam o seu tempo pelo celular. Mas parece que nós vivemos uma superatividade tão grande que a gente às vezes não tem tempo para Deus. Cuidado com esse perigo, né? Cuidado com esse perigo. Eu quero tão somente nessa noite despertar você para o fato de que o tempo é algo espiritual.
Se o tempo não fosse algo espiritual, o sábio não traria lá em Eclesiastes, no capítulo 3, uma parte ali toda falando sobre a importância do tempo. Como o tempo é importante para o ser humano. O tempo é algo valioso, é algo que precisa ser bem investido. E quando bem investido, você colhe os resultados. Quando bem investido, você colhe os resultados. E os resultados são bons. E os resultados te aproximam do Senhor. E os resultados te garantem uma eternidade com Deus. E os resultados te garantem uma absolvição, um livramento da condenação eterna. Invista bem o seu tempo. Trabalhe bem o seu tempo. Olhe para o seu tempo e dizime o seu tempo ao Senhor. Fala, Senhor, eu vou dar ao Senhor uma parte do meu tempo. A melhor parte do meu tempo. E eu duvido que você se arrependerá disso. Duvido. Talvez se alguma coisa também está acometendo o seu coração, está ali te deixando angustiado, entenda que o tempo ele também é espiritual nesse sentido. Ele acompanha a vontade e o propósito de Deus. Na hora certa as coisas acontecem. Acalma o seu coração, pois o tempo é de fato algo espiritual. É algo do qual Deus nunca perde o controle. Deus nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita. Creia nisso. Certamente Deus abençoará a sua vida. Amém? Vamos orar novamente? Quero orar por você, pedindo agora ao Senhor que Ele esteja te ajudando, te auxiliando a aproveitar bem esse bem tão precioso, esse patrimônio que Ele te dá, que é o tempo. Que o tempo seja fonte de bênçãos sobre sua vida. E lembre-se, para cada fase do tempo sobre a sua vida, Deus tem um propósito. Descubra o propósito de Deus para cada época da sua vida. E certamente você será muito abençoado por isso. Porque o tempo não existe à toa. Deus não começou a criação do mundo lá em Gênesis criando o tempo à toa. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E Deus vai agir sempre sobre o tempo. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque a sua palavra ela vem ao nosso coração. E nós podemos entender que o tempo é algo espiritual. Que o Senhor o criou ali, ó, Pai, em Gênesis, junto com todas as outras coisas. Pois o Senhor tem um propósito por meio dele. Cada época, o Senhor tem algo diferente para nós. Cada fase do tempo, o Senhor tem, ó Deus, um propósito para as nossas vidas. Nos ajude a viver bem esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Tenha um restante de semana aí muito abençoada. No domingo pela manhã, o pastor Yuri nos aguarda para a Escola Bíblica Dominical. E eu vejo você no domingo às 19 horas, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. Aproveite e use bem o tempo que Deus tem te dado. Muita graça, muita paz, em nome de Jesus. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus.
e a tua voz tocou meu coração. Uma emoção tão forte eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar. Me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. É o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus. Posso esperar. Pra minhas promessas, Deus, pra minha cura, pra me exaltar. O tempo de Deus, posso esperar. O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre vai se cumprir. Pra me exaltar, o tempo de Deus, posso esperar. O tempo de Deus, posso esperar. Posso esperar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê